sobre tratamento farmacológico e psicológico no transtorno por uso de substância. O nosso foco aqui vai ser tanto o álcool quanto a cocaína, sendo que o nosso grupo foi formado por mim e pela Denise. De acordo com o DSM-5, o padrão problemático do uso de substância envolve pelo menos 2 dos critérios a seguir pelo período mínimo de 12 meses, sendo eles quantidades cada vez maiores e tempo de consumo prolongado, desejo persistente e ou necessidade de consumo, redução das atividades sociais devido ao consumo, riscos à integridade física, consumo mantido apesar da consciência dos prejuízos trazidos à saúde e à vida social, abstinência e tolerância. A droga age no cérebro e causa a fissura, que é o desejo intenso do uso de substância. Ela é desencadeada por um conjunto de fatores, podendo ser ele o ambiente, o estresse, a ansiedade e os sentimentos disfóricos. A droga age no cérebro, principalmente na amígdala, trazendo aquela sensação de prazer, de euforia, e no hipocampo, ela forma memórias episódicas acionadas por gatilhos e é de difícil extinção. Essa memória gera um impacto emocional do evento. A dopamina liberada pela droga gera os traços positivos da memória pela interação do sistema de reforço positivo e negativo. Um dos principais desafios é entender que, como o uso recreacional, torna-se um uso abusivo, descontrolado. E é nesse sentido que ocorre a reprogramação de circuitos neuronais que processam a motivação, sistema de recompensa, memória, condicionamento, habituação, funcionamento executivo, controle inibitório, bem como a reatividade ao estresse. Tudo isso, esse conjunto de fatores, levam ou à evitação dos efeitos adversos da falta da substância, ou a sensação de bem-estar e euforia aumenta o desejo de repetir. Agora nós vamos falar um pouco sobre o álcool. O abuso do álcool, ele traz problemas interpessoais, problemas legais e psicológicos, problemas clínicos associados ao consumo. Nós sabemos que o álcool é uma droga legalizada, porém o seu uso abusivo traz inúmeros prejuízos à vida social e à saúde da pessoa. A síndrome da abstinência de álcool ocorre 6 horas após a diminuição ou logo após a interrupção do uso. Ela tem um curso flutuante e autolimitado com pico de duração entre 24 e 48 horas. Pode durar de 5 a 7 dias. Vamos ver a sintomatologia. Ocorre em tremores de extremidade e língua, ansiedade, sudorese, taquicardia, aumento da pressão arterial, insônia, alteração do humor, cefaleia, vômitos, náusea, inquietação, alta sensibilidade ao som e câimbras musculares, podendo ser classificada como leve, moderada ou grave. Para um bom tratamento farmacológico, o fármaco ele deve ser administrado com regularidade, ou seja, tem que se ter uma adesão satisfatória da pessoa ao tratamento. Mas a não adesão é um grande problema no tratamento da dependência. Por quê? Porque há a negação do transtorno, há os efeitos colaterais do tratamento e há falsas crenças sobre o medicamento. E esses são temas importantes para serem abordados no tratamento psicológico. A primeira droga para o tratamento da dependência do álcool que vamos ver é o disulfiram, comercializado como antietanol. É um fármaco utilizado desde 1951, o primeiro aprovado pelo FDA. A farmacodinâmica desse medicamento, ele impede a formação de ácido acético durante a ingestão do álcool, ou seja, o acetaldeído, ele não é metabolizado e então ele fica em grandes proporções no organismo, circulando no organismo. E ele tem uma certa toxicidade, o que faz a pessoa ter rubor facial, cefaleia, taquipneia, sudorese, cansaço, precordialgia. E isso tudo influencia no nosso reforço negativo. São efeitos aversivos que essa pessoa vai ter contato toda vez que ela fizer a ingestão do álcool. Então, ela vai começar a evitar a ingestão. Outra droga bastante utilizada é a naltrexona, vendida como Révia. Ela é um antagonista opioide, reduz as recaídas, é um tratamento coadjuvante das intervenções psicossociais e há uma necessidade de se controlar as enzimas hepáticas mensalmente. Essa droga age no sistema límbico, desinibindo os neurônios tonicamente inibidos pelo GABA, contribuindo para um aumento de dopamina. Esse sistema é eficiente, pois o álcool ele gera opioides exógenos e a naltrexona ela vai ser um fator competitivo desses opioides, ou seja, a pessoa não vai precisar se utilizar do álcool para sentir aquelas sensações que o álcool traz. Outra droga utilizada é o acamprosato, ou comercializado como Campral. Ele vai atuar nos sintomas da abstinência.
Seus efeitos colaterais mais frequentes são diarreia e cefaleia. Essa droga, ela vai atuar como antagonista do receptor NMDA, no sítio da glicina, e vai inibir essa via excitatória. Tem-se que a hiperexcitação pode causar a síndrome da retirada. Então, ela diminui os sintomas da abstinência, diminuindo, assim, a vontade do consumo para se evitar esses sintomas da abstinência. Vamos falar um pouco agora sobre a cocaína e o crack. Ela é a droga ilícita que mais motiva o usuário a buscar tratamento, por se tratar de uma droga que causa um grande impacto pessoal e familiar, né? As mortes associadas ao uso dessa droga, ela vem por complicações decorrentes, em sua maioria, né? Complicações decorrentes de HIV e homicídio. Então, assim, a pessoa se coloca em risco muito grande a sua integridade física. Entender um pouquinho do que a cocaína causa no nosso cérebro, tem esse esquema que mostra como ela compete, né, com os receptores de dopamina, serotonina e noradrenalina, que são as substâncias responsáveis pela excitação e prazer. Então, ela deixa ali disponível numa maior concentração, pois ela faz essa competição dos receptores desses neurotransmissores, aumentando a disponibilidade deles na fenda sináptica. Os efeitos clínicos da droga são a autoconfiança elevada, maior senso de energia e cognição, vigília, estado de alerta sensorial, menos apetite, ansiedade e suspeição, podendo até ter mania de perseguição, dependendo da intensidade e da quantidade de droga, descarga simpática generalizada. O seu uso crônico gera tolerância, a persecutoriedade, a pessoa, chamado entre eles como noia, né? A pessoa começa a ter essa mania de perseguição, e acontece a depressão rebote após a interrupção do uso. Na abstinência, a gente tem ansiedade, irritabilidade, impulsividade, fissura, letargia e sintomas depressivos, dependendo da fase em que se encontra. O tratamento farmacológico, assim como na dependência do álcool, ele é um tratamento coadjuvante, ele sempre tem que estar aliado com a intervenção também psicossocial, mas é considerado um dos princípios para o tratamento eficaz. Ele é focado tanto na tentativa do controle do transtorno por uso de substância, como nas comorbidades e nos transtornos psiquiátricos relacionados ou nas comorbidades físicas, né? O topiramato é utilizado no tratamento farmacológico dessa dependência. Ele envolve os sistemas GABAérgicos e glutaminérgicos. Ele tem uma ação anti-craving antifissura, né? Ao promover o aumento da neurotransmissão GABAérgica e inibição dos receptores AMPA. Isso diminui a sensação, a ansiedade, o estresse, aquele desejo intenso da droga. Outra droga utilizada é o modafinil, um estimulante do sistema nervoso central. Ele é utilizado para tratar anedonia e déficit dopaminérgico em alguma das fases da abstinência. Ele diminui a recaptação da dopamina e aumenta a neurotransmissão GABAérgica contínua. Esses dois aspectos geram um efeito estimulante. A neurotransmissão GABAérgica contínua, ela vai liberar, né, uma ação colinérgica e uma ação glutaminérgica no córtex pré-frontal, o que vai fazer com que o indivíduo se sinta mais motivado e mais satisfeito. Outra droga bastante utilizada é o disulfiram ou antietanol, aquele que a gente já viu ali na dependência do transtorno por uso de álcool. A farmacodinâmica é basicamente a mesma, ele age no metabolismo, né, na metabolização do acetaldeído, impedindo que ele se transforme em ácido acético. Ele tem todos esses efeitos anti-abuse, né? E na dependência da cocaína, ele vai evitar esses gatilhos relacionados ao álcool, vai tratar também a dependência do álcool, né? Porque tem muito a ver, é relacionado, quem usa cocaína geralmente usa álcool e isso desperta um gatilho para que ele busque a cocaína. E aumenta também a neurotransmissão dopaminérgica, resultando numa menor sensação de fissura e anedonia. Vamos abordar agora o tratamento psicológico em relação ao transtorno de dependência de substâncias tanto do álcool quanto da cocaína. O tratamento psicológico para esses casos de dependência tanto de álcool quanto de cocaína pode ser dividido tanto na terapia em grupo como na terapia individual, sendo que estudos recentes mostram que o tratamento padrão ouro para a dependência de substâncias é a terapia cognitiva comportamental, que deve ser inicialmente pela terapia individual. Antes de adentrarmos no tratamento em si, vamos falar um pouquinho sobre o breve histórico da terapia cognitiva comportamental, mais conhecida como a TCC. A terapia cognitiva comportamental, TCC, foi criada pelo psiquiatra Aaron Beck nos anos 60. Pela TCC, o comportamento ocorre da seguinte forma. Primeiro temos o pensamento, que leva à emoção, para depois chegar no comportamento. Assim, a frase que resume bem
A premissa básica da TCC vem de Epiteto, que diz: os homens não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas sim pelas opiniões sobre as coisas. Ou seja, mais importante do que nos acontece é a interpretação que damos a cada evento. Após esse breve histórico sobre a TCC, vamos de fato agora adentrar no tratamento para a dependência de substâncias, tanto do álcool quanto da cocaína. O tratamento psicológico, ele busca a reestruturação cognitiva do paciente, dependente de álcool ou de cocaína. A terapia individual, ela se divide em 3 partes: a inicial, a fase inicial, a fase intermediária e a final. A fase inicial do tratamento terapêutico consiste em avaliação tanto na parte fisiológica, comportamental, cognitiva e emocional, como também escolher instrumentos adequados para mensurar a frequência e a quantidade do uso de álcool. Esse instrumento, ele é muito importante porque o quantitativo é que vai dar a ideia, né, se esse transtorno ele é leve, ou se ele é intermediário, ou se ele é muito grave, de acordo com o DSM-5-TR. Além disso, temos solicitar uma avaliação neuropsicológica, que é muito importante para verificar se o sujeito apresenta algum prejuízo cognitivo, tanto relacionado à visão, quanto psicomotor, memória, entre outros. Há também que investigar se há alguma comorbidade relacionada ao uso do álcool ou de cocaína, além, né, dos prejuízos físicos. O sujeito ele pode ter algum sintoma relacionado a alguma patologia psiquiátrica, como transtorno de ansiedade, de humor, entre outros. Então, é muito importante porque, às vezes, o paciente ele tem algum outro transtorno, né, alguma outra comorbidade, que influencia diretamente a ele utilizar tanto álcool quanto a cocaína ou outra substância química, né, que deixa esse indivíduo dependente. Então, essa análise, né, de tentar investigar se há alguma comorbidade é muito importante, principalmente para o tratamento, né, ser como um todo, não só focar na parte do consumo daquela substância, mas o paciente conseguir se desenvolver, né, ter mais qualidade de vida. Além disso, a fase inicial tem a parte da desintoxicação, que também é muito importante, e dependendo do caso, da gravidade do paciente, pode ser que ele precise ser internado em clínicas especializadas. Fase intermediária. Ao cumprir a parte inicial e estabilizar os sintomas da desintoxicação, o profissional pode dar início à fase intermediária do tratamento. Essa etapa talvez seja a mais longa e a que exige mais empenho tanto por parte do terapeuta quanto do paciente. É nessa fase que o profissional faz a conceituação cognitiva do caso e o sujeito começa de fato a aprender formas de lidar com a abstinência do álcool ou da cocaína. A terapia ajuda o indivíduo a reconhecer os sinais que podem indicar que ele pode ter uma recaída. Exemplo, a fissura. Então, essa parte do tratamento ela é muito importante, porque aqui o terapeuta consegue dar ferramentas, né, para o paciente identificar que ele pode ter uma recaída e evitar que ocorra essa recaída. Além disso, temos, nessa fase intermediária, o terapeuta ensina o paciente a identificar os pensamentos automáticos, tanto aqueles que favorecem a abstinência, quanto aqueles que favorecem uma possível recaída. Então, além do paciente conseguir identificar os sinais de recaída, ele também pode analisar, né, esses pensamentos automáticos que favorecem a abstinência, ou seja, favorecendo o tratamento dele, né, e a manutenção desse tratamento. Ainda trabalhará em cima dos pensamentos distorcidos e na busca de respostas cada vez mais adaptativas. A intervenção comportamental também é muito importante nessa fase, que vai acontecer com o manejo, né, das contingências. E, por fim, temos também, nessa fase, a mudança no estilo de vida, que é outro aspecto fundamental do tratamento. Inclusive, o próprio estilo de vida, ele pode ser os sinais, né, que o terapeuta mostra para o paciente, faz, né, não é que mostra, né, faz com que o paciente consiga perceber. Porque se aquele paciente, ele convivia, né, uma vida toda regrada em sair em lugares que tem muita bebida ou que tem muita droga, se ele continuar com esses hábitos, né, a probabilidade dele voltar, dele ter recaída é muito alta. Então, essa fase também vem essa psicoeducação, né, na importância do paciente mudar o estilo de vida dele. Passando, né, cumprindo toda a fase intermediária, que a gente já conversou, o terapeuta vai chegar na parte final do tratamento, junto com o seu paciente. A parte final é o estabelecimento de um plano de metas, né? Esse plano deve ter como característica a praticidade, variações de prazo, planos de curto, médio e longo prazo, procurando manter a abstinência e o compromisso terapêutico. Treino de habilidades, apoio social, familiar, abordagem da TCC em grupo são fundamentais e indicadas nesses casos. Quando a gente fala, mostrar a importância de apoio social e familiar, a gente coloca aqui a questão, né, novamente, da psicoeducação, que ela perpassa as 3 fases e ela vem muito forte nessa parte final aqui, que a TCC ela entende que o apoio social e familiar, ele favorece o paciente a manter tanto o tratamento e a abstinência.
E quando a gente falou que além da terapia individual, tem também a terapia em grupo, os estudos entendem, né, que a terapia em grupo ela é muito, muito válida, principalmente nessa fase que o paciente já teve o tratamento individual, porque a abordagem da TCC em grupo ela vai fortalecer toda a psicoeducação que o paciente já teve na terapia individual, e ele ainda vai ter aquele apoio de um grupo, né, de pessoas que passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, e um pode, né, acabar incentivando o outro, auxiliando o outro e inspirando o outro.